Fala, nação tricolor, muito assunto para pouco vídeo e é mais um dia triste na história geral do futebol hoje. Acho que todo mundo lembra do acontecimento com a Chapecoense. Chorei semanas naquele acontecimento. Tem várias tragédias acontecendo não só no mundo, mas no Brasil em especial, Brumadinho. Tem muita coisa acontecendo, várias chuvas no Rio, em São Paulo. E aí nessa madrugada pegou fogo lá no CT da base do Flamengo. E 10 meninos, 10 atletas foram mortos, ainda não identificados. Deve estar em processo de identificação agora durante a tarde, enquanto eu gravo. E 3 meninos, um de 14 e 2 de 15, estão gravemente feridos no hospital. Todos os clubes, inclusive o São Paulo, já soltaram notas oficiais de condolência, de luto, de força. E é um momento difícil, de 90 minutos de silêncio, que a gente sabe. Esses meninos estavam sendo preparados para um Fla-Flu, que era a semifinal da Taça Guanabara, que deve ser adiado. Mas enfim, fica também a mensagem da SPFC.net de luto para essa noite trágica e fatídica. Agora tem que falar de outra tragédia não tão grande, que nem se compara com isso, mas a tragédia chamada São Paulo Futebol Clube, Libertadores e notícias. Vamos falar de quê? Vamos falar de Cueva, que fechou com o Santos por empréstimo. Vamos falar do Lucão, que foi liberado pelo São Paulo e vai pro Corinthians. Minha opinião, ele sempre foi do Corinthians, né? Só faltava o anúncio oficial. Vamos falar do Thiago Mendes, que pode ser que vá pra China e rende aí um dinheirinho pro São Paulo. É mais um dinheirozinho em caixa que entra. Vamos falar de Jardine, que admitiu responsabilidade por esse mau começo. Do Raí, que bancou o Jardine. Vamos falar dos números de técnicos que foram demitidos após serem bancados pelas diretorias na era Leco. Vamos falar do Jardine, que tem o pior aproveitamento de todos os técnicos da era Leco. Eu peguei de todos, do Balsa, do Ricardo Gomes, enfim, o melhor é o Rogério Ceni. Vamos falar dos possíveis desfalques para o jogo de volta da Libertadores. Vamos falar como que São Paulo vai pegar a Ponte Preta, treino fechado, qual que deve ser a escalação tática, já que vai ter desfalques. Vamos falar nas mãos de quem está a decisão se o Jardine prossegue ou não no São Paulo depois desse calendário de degola que ele tem pela frente. E por fim, vamos falar que São Paulo tem que romper um tabu para se classificar na Libertadores, com essa voz de ânimo que eu estou, essa cara de ânimo que eu estou. Imaginem como eu estou aqui para gravar, mas para passar para vocês as informações. Antes, vocês já sabem, Network BG, planos a partir de R$25 para vocês assistirem o jogo contra a Ponte Preta. Sei que ninguém tá com vontade, mas a paixão é maior. E também a Mandala Turismo, que é o nosso novo parceiro. Eu vou deixar aqui embaixo, o calendário de viagens deles. E além de ter a viagem para Arraial, que você ganha uma camisa do São Paulo, que é final de semana do clássico. Espero que seja um final de semana feliz, pelo amor de Deus, não aguento mais. Também vai ter um monte de viagem bacana. E essa parceria, se der certo a Libertadores, estava inclusive já combinado de repente fazer caravanas para acompanhar São Paulo na Libertadores. Enfim, São Paulo, olha, nem sei o que dizer. Segue aí para as notícias. Gente, Thiago Mendes, desde que ele chegou lá no Lille da França, ele tá indo bem. Primeiro ele quase foi parar lá no Paris Saint-Germain, lá ao lado de Neymar, Daniel Alves e tal, mas não deu certo a negociação. Aí agora tem um clube da China que ainda não foi revelado qual é, que tá em conversa avançada com o Lille, e pode ser que o Thiago Mendes seja vendido. Se ele for vendido, vai ser na casa dos 80 milhões de reais, e aí o São Paulo tem a bagatela de 0,5% de direito por cláusulas contratuais disso daí. Não é grande coisa, mas é um dinheiro que chega e a gente tá querendo todo o dinheiro possível, né, para reforçar esse elenco. O Lucão foi liberado pelo São Paulo. Primeiro ele estava em empréstimo para o Estoril lá de Portugal, ficou lá um tempo depois de todos aqueles clássicos que ele entregou gol, vamos falar a real. E aí ele voltou desde o ano passado, da metade do ano, e ele tá praticamente fora de atividade há quase um ano. E aí desde a época de 6-1, o Andrés brincava, traz o Lucão pra cá que a gente quer, não sei o quê. E era verdade, a comissão técnica do Corinthians entrou em contato com o São Paulo e falou, o Lucão tá parado aí, o que vocês estão fazendo? São Paulo falou, a gente não vai utilizar, ele não tá nem treinando, estamos só pagando salário. Aí o Corinthians falou, me libera. Aí o São Paulo vai ficar com 40%, o Corinthians vai ficar com 60%, que é para uma revenda, se houver valorização.
E pra mim sempre jogou no Corinthians, na moral. Só faltava estar com a camisa oficialmente sendo salários pagos por ele. Porque, pelo amor de Deus, né? Outro que fechou foi o Cueva com o Santos. Depois de, eu vou pra onde? Eu vou pra lá, eu vou pra cá e tal. Saiu da Rússia, só que ele fechou por empréstimo. Então, o São Paulo não recebe agora nenhum dinheiro do Cueva. Tem um valor fixado de compra. E daí, mais pra frente, o São Paulo deve receber esse valor fixado de compra. Porque o Santos tá sem dinheiro, deu um jeitinho aí. Mas o Cueva já é oficialmente do Santos. Atua nessa temporada lá. Galera, eu não poderia deixar de falar isso. De todos os treinadores, desde do início da Era Leco, quando ele entrou interinamente, tal, no lugar do Aidar, o Jardine tem o pior aproveitamento em início de temporada. E daí o melhor é o Rogério Ceni, o que faz a gente ficar um pouquinho mais puto, né, com toda a situação dessa Era Leco. E aí eu peguei todos aqui. O Jardine em 13 jogos tem 4 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, são 35% de aproveitamento. O Aguirre, todos no mesmo tempo, ok? Tem 41% com 4 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. O Ceni tem 64% de aproveitamento com 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Bausa tem 53% com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Dorival Júnior tem 43% e Ricardo Gomes tem 41%. Lembrando que o Jardine tem 35%. É isso. O mesmo Jardine admitiu a responsabilidade, né? Perguntaram para ele, questionaram em coletiva sobre esse aproveitamento. Ele admitiu a responsabilidade pela atual fase do São Paulo. Falou, realmente... ele falou, não quero ser cobrado pelo final do ano passado, porque eu peguei um projeto, não é nem andando, no final do Aguirre, com várias situações. Então eu tive, na verdade, só a missão de acabar o campeonato, de cumprir a tabela, de estar no G6. Então ele falou que queria ser avaliado somente dos jogos deste ano, que são os jogos que tem a cara dele, e admitiu total responsabilidade, óbvio, e diz que se cobra muito pela atual fase do São Paulo. Após a derrota de bosta que a gente teve na quarta-feira, o Raí foi questionado se realmente o Jardine continuaria, e o Raí falou que confiava no trabalho do Jardine e que no que dependesse do Raí, o Jardine continuaria, e pediu ajuda da torcida de novo. Vamos nós lá de novo. E aí eu achei interessante falar, na Era Leco, 3 técnicos já caíram logo após serem bancados pela diretoria. Vamos lá, eu peguei com datas, porque assim, tem que ter data. Vamos lá, peraí, calma aí. O Aguirre foi bancado dia 16 de outubro pelo Raí, e no dia 11 de novembro ele foi demitido. O Dorival Júnior foi bancado na metade de fevereiro, e no dia 9 de março foi demitido. O Rogério Ceni é o pior dos piores dos piores. Havia bancados, quantas mil vezes Pinotti e Leco bancaram que o Ceni ia ficar durante os 2 anos de contrato, multa milionária, 2 anos de contrato, ele não vai cair, ele vai até o fim, tem que dar continuidade. E aí ele caiu em maio, logo depois de perder para o Defensa e Justiça. Então, quer dizer... também achei interessante falar, segundo o Estadão, saiu hoje uma matéria do Estadão, falando que quem decide a permanência ou não do Jardine não é o diretor de futebol Raí. Segundo o Estadão, estaria carta branca somente nas mãos do Leco, que enfrenta uma dupla crise. Uma crise por causa do Aeroleco. A Aeroleco vem cobrar arquibancada em estreia de pré-Libertadores. Burros pra caralho! A R$90 a mais barata. Mas freta um voo com 25 conselheiros, inclusive opositores, que o próprio presidente derrubou na Era Aidar, vale a pena lembrar, lá pra Córdoba. Bando de pé frio, a merda que deu, enfim. O Leco tem a total carta branca sobre o que vai acontecer com o Jardine, e ele sofre um misto de pressão, frustração, frustração com o modo geral daquilo que foi prometido do Jardine, de um time ofensivo, de uma cara nova, de um padrão de jogo, frustração de um modo geral e pressão pelo momento atual. E claro que se influi em política, porque daqui 1 ano, segundo o estatuto, já estamos em corrida, querendo ou não, eu sou sócia do clube, eu sei, já estamos em corrida para as próximas eleições presidenciais. Embora o Leco não possa ser novamente presidente, existe todo um grupo político de apoiador. É um momento crucial para essa corrida que já está andando. O
São Paulo não deu as caras desde que perdeu, fechou os últimos 2 treinos. Hoje soltou a nota oficial e depois fechou o treino. Ontem também o treino foi fechado. Os jornalistas tiveram apenas 15 minutos, puderam olhar 15 minutos do jogo e depois não se viu mais a cara de ninguém. Não se sabe se teve bronca, se teve prancheta que voou, não se sabe o que aconteceu. Sei que portas fechadas e tá lá o Jardine. Contra a Ponte Preta, São Paulo vai com o time B. Vai poupar geral para ir com força máxima para pré-Libertadores, pro retorno. Então deve ter o William Farias pegando o ritmo de jogo. Pode ser que seja a estreia do Birubiru se eles pararem de morrer abraçado com o Everton Felipe, que eu não entendo. Então vai o William Farias, deve ser a Araruna de novo. Um ou outro da Libertadores deve ficar no banco. O resto é time B, sábado contra a Ponte Preta. Daí, mesmo com o time B, etc., o Jardine provavelmente tenha que mudar o esquema tático dele na quarta-feira que vem. Por quê? O Hudson foi expulso, tava cantada a bola, mas beleza, o Jardine não tem esse feeling. O Hudson foi expulso, então, quem temos de volante? O Luan voltou da seleção, ele volta domingo, já fica à disposição. Tem o Jusilei e tem o William Farias, todos com a mesma função. Todos têm mais ou menos o mesmo estilo de bola. Porque o reserva imediato do Hudson seria o Lisieiro. E o Lisieiro é dúvida para quarta-feira, ainda não está recuperado. Está fazendo tratamento 2 vezes por dia lá no DM, mas não está, é dúvida. Pode ser que ele não jogue. Então pode ser que ele tenha que entrar num 4-1-4-1. Pode ser que ele tenha que improvisar ao máximo com os jogadores que ele tem. Pode ser que nesse 4-1-4-1 até role, ele deve entrar com Hernanes, Pablo, Nenê, Everton, e aí rola uma disputa entre Elinho e Antony. Eu acho que deveria ser o Antony nessa vaga aí. Não se sabe o que vai fazer. Não se sabe o que ele vai fazer. Porque eu poderia dizer que o Jardine pode inventar 1000 coisas, mas ele consegue me surpreender de uma maneira muito negativa e muito covarde. Então, vamos ver se segunda-feira ou terça-feira os treinos abrem pra gente ter, no mínimo, noção. Torcer pro Lisieiro se recuperar, mas é aquela coisa, se recupera sem ritmo de jogo. Mesmo sem ritmo de jogo, que tem que ter tá aqui, né? É coração, é sangue pulsando, é sangue nos olhos, é sentimento, é entrega. Mesmo sabendo que talvez não aguente 90 minutos, seria muito bom se ele tivesse à disposição, porque não vê esse primeiro volante. Agora, olha que delícia! Que delícia, que delícia! São Paulo precisa romper um tabu de time brasileiro na pré-Libertadores para conseguir a classificação. Sim, porque em 2011, quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, o Corinthians empatou o primeiro jogo e aí perdeu o segundo fora de casa. A Chapecoense, ano passado, as 2 derrotas foram de 1-0. Em outros tempos, Flamengo e Grêmio perderam o primeiro jogo de 1-0 e conseguiram reverter a pré-Libertadores no segundo jogo. Nunca nenhum time brasileiro sofreu 2 gols no primeiro jogo de pré-Libertadores e teve que correr atrás de 3 aqui para conseguir uma virada, ou de 2 para ir para os pênaltis, sem, assim, é proibido, sem a menor chance de levar meio gol sequer. Nunca. Quer dizer, o meu sentimento, e agora, eu tenho 2 minutos de vídeo, vão-se todas as anotações dos cadernos. O sentimento que eu tenho é que todos os tabus que a gente mantinha, a gente tá entregando. Toma, não quero mais esse tabu, pode ficar, Palmeiras, tudo que tinha e tal. E todos os tabus possíveis, negativos, a gente tá quebrando e dando de graça. Tá terrível, tá terrível. Quando parece que vai melhorar, piora um pouquinho mais. E a paciência e o coração tá cansado, a paciência tá acabando. É um ano da torcida se unir, mas eu não digo se unir como em 2017. Eu digo se unir de uma forma mais inteligente. Tá na hora de bater um papo, porque não dá pra ficar mais desse jeito. Tá na hora de ter uma postura diferente. Eu tô chateada, quem assistiu a transmissão sabe como eu fiquei revoltada, mas fica um vídeo depois só pra falar disso. É um dia de luto hoje, duplamente falando. Beijo pra vocês.